Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar quais são os 22 livros que eu coloquei na meta para esse ano de 2022 e que desse ano não passa. No ano passado eu também fiz uma lista dessa, eu coloquei 21 livros para ler em 2021 e até que deu certo. Dessa lista de 21 livros, eu consegui ler um total de 18 livros, no caso 18 livros da meta, né? Ao total, eu li um pouco mais de 40 livros, então para mim foi ótimo. E esses três, né, que ficaram faltando, 18 livros de 21, eu coloquei na meta desse ano, porque eu sou brasileira, não desisto e eu adoro colocar essas metas, porque isso me motiva muito mais a concluir essas leituras. Mesmo porque eu acabo selecionando ou livros do projeto, né? A maioria dos livros dessa lista são do projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica de publicação, mas também os outros livros são livros que eu coloco como prioridade para eu não esquecer deles. E lembrando que todos os livros que eu citar nesse vídeo tem o link de compra da Amazon aqui na descrição, se te interessar, se, né, quiser ler também, mas também tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que me ajuda com uma comissão, sem que mude nada na sua compra, não tem nenhum centavo a mais. Já aproveita também que você tá aqui, já se inscreve no canal para me acompanhar aí nessa jornada, lendo todos esses livros que eu tô prometendo que eu vou ler. E também aproveita e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, principalmente agora que eu tô retomando os vídeos do canal, tô tentando fazer um vídeo toda semana e esse engajamento vai me ajudar muito também a fazer a divulgação do canal. Então, dessa lista eu vou começar pelos livros do projeto Lendo King, que a gente vai entrar no terceiro ano, projeto que é administrado pelo Gabriel, o Joy, em que nós lemos todos os livros do Stephen King em ordem cronológica de publicação. Então eu vou falar aqui, né, quais são as minhas expectativas para leitura desses livros, o que eu espero dessas histórias. Mas já considerando que eu tô um pouquinho atrasada, né, para postar esse vídeo, porque o primeiro livro do projeto que a gente leu em janeiro, ele tá na meta, mas ele já foi finalizado, que é esse livraço, que é o A Metade Sombria. E esse livro aqui, eu confesso que eu gosto muito mais dessa edição, dessa capa com esse roxo lindíssimo, do que da história em si. Não que eu desgoste da história, porque eu gostei, mas eu não achei ela assim tão incrível. Eu achei uma história ok, uma história agradável, um pouquinho interessante, mas não foi nada assim de absurdo, de espetacular. E mesmo com as referências, porque aqui é uma história que se passa em Castle Rock, então tem referências de outros livros, né, de outras histórias que também se passam no mesmo local. E eu simplesmente amo as histórias de Castle Rock, mas essa história aqui eu acho que é uma das que eu achei mais assim, ok mesmo. Para ele eu dei 3,5 estrelas. O mais interessante que eu achei aqui é que a história ela vai falar de um autor de livros que tem um pseudônimo. Só que esse pseudônimo é um tanto assim curioso, e isso me lembrou muito de quando o próprio King ele vai introduzir algumas histórias e no prefácio ele fala, né, como ele mesmo. E muitas vezes ele fala do pseudônimo dele, que é o Richard Bachman. Então, muito do que ele já falou da relação dele com esse pseudônimo, eu consegui fazer algumas conexões com essa história. Então, isso eu achei muito interessante. E, como eu falei, né, é um livro ok, mesmo com a temática, eu acho a temática muito interessante. Ele tem um toque de policial, ele é um suspense. É gostoso, mas não é assim de explodir cabeças. O livro de fevereiro é a minha atual leitura, que é o Depois da Meia-Noite, um livro super raro do King, então eu tô lendo ele em e-book. E esse é um livro de contos, ele tem 4 contos ou novelas grandes,
mais ou menos na vibe do Quatro Estações, que é um livro grandinho também, tem mais de 500 páginas e também tem 4 contos. Por enquanto, eu tô no terceiro conto, que até então é o meu preferido, mas o primeiro conto é de Langoliers. Ele também eu gostei muito. É uma história que se passa num avião e tem uma adaptação dele chamado Uma Fenda no Tempo. Daí, quando eu finalizei a leitura, eu tava falando com o meu namorado sobre essa história e a gente tava, meu Deus do céu, que história incrível. E aí a gente foi inventar de assistir o trailer dessa adaptação, mas, meu Deus, que adaptação assim, difícil. É um trailer triste, um trailer sofrido nesse negócio de efeitos especiais, meu Deus, é muito ruim, então a adaptação simplesmente não vai rolar, eu vou ficar só com o conto mesmo, que é bem bom. Então, até agora eu tô gostando muito desse livro. Pro mês de março, a leitura do projeto é o livro 3 da saga Torre Negra, que é As Terras Devastadas, e eu simplesmente amo esse título, é um título bem sombrio e parece que aqui a gente vai continuar na saga do Roland, né? A saga dele de chegar na bendita da Torre Negra. E ao que parece, ele se passa num mundo meio macabro, parece que é um deserto amaldiçoado. Parece que é uma realidade nossa, só que num mundo invertido, talvez numa vibe meio Stranger Things. Se for realmente essa vibe, eu amo. Esse livro aqui eu vejo muita gente falar muito bem dele. Para quem leu, né, toda a saga, só tem elogios para esse livro, então eu tô super curiosa para conhecer. Pro mês de abril, a meta é ler o livro Trocas Macabras, nessa edição também absurda de linda da biblioteca Stephen King. Eu sou obcecada por essa capa. E também é um livro que eu tô muito ansiosa para ler, porque é mais um livro, mais uma história que se passa em Castle Rock. Então eu já vou ler atentíssima às referências. E, como o título diz, né, ele remete a trocas, mas parece que são trocas que a gente paga um preço alto. Parece que são trocas de artigos, assim, meio esquisitos, são umas trocas meio cabulosas. Então, assim, acho uma sinopse absurda, então eu tô muito curiosa para ler. Essa capa já me faz fanficar horrores do que pode ser essa história. Aqui me parece que tá manipulando, né, essas duas pessoas, então talvez esteja manipulando para fazer essa troca, para aceitar essa troca. Só descobriremos como lendo, né? Pro mês de maio, a meta é ler O Jogo Perigoso. Esse daqui eu assisti a adaptação na Netflix logo que lançou, lá em 2017. E naquela época eu não era assim tão fã desvairada do Stephen King. Eu já gostava, já tinha lido, né, alguns livros dele, mas eu não era tão obcecada quanto eu sou hoje. Mas quando eu assisti o filme, eu super gostei. É aquele filme, né, da moça que vai com o marido tentar dar um up no casamento até que o desastre cai sobre a vida daquela mulher. E eu tô muito curiosa para ler esse livro, porque pelo que eu ouço falar, né, de quem já leu, fala que aqui é um livro muito pesado do King, se tratando de violência gráfica. Parece que ele descreve com muitos detalhes, né, abuso psicológico, abuso físico. Assim, eu já consigo meio que imaginar, porque o King, ele descreve muito bem muitas coisas. Então, se ele pegar esse foco, né, essa temática, então eu acredito que realmente vai ser bem tenso. Então, eu vou aproveitar que eu tô super na vibe de ler livros com essa temática num momento da minha vida, assim, que nada tá me abalando. Então, eu acredito que vai dar muito bom. Eu acredito que eu vou gostar dessa história, porque eu já gostei da adaptação. Mas veremos. Pro mês de junho, nós vamos ler o livro Eclipse Total. Livro também raríssimo, super fora dos estoques, então eu vou ler em e-book. E aqui parece, né, que vai falar sobre esse eclipse em que coisas estranhas aconteceram. E, pelo que eu me lembro, o título em inglês desse livro, né, o título original,
é o nome de uma mulher. Se eu não me engano, é Dolores Claiborne. E eu não lembro muito bem a sinopse desse livro, mas parece que ela foi acusada de matar o marido. Parece, né, ser uma história bem pesada. Parece que esse eclipse influenciou em alguma coisa e coisas tenebrosas aconteceram. Parece que esse eclipse também tem relação com o livro anterior, O Jogo Perigoso. Então, assim, gente, Stephen King, né? Amamos. Nos meses de julho e agosto, a meta é ler o livro Pesadelo e Paisagens Noturnas. Para o mês de julho é o livro 1, para o mês de agosto é o livro 2. Por enquanto, eu tenho físico apenas o livro 2, mas quando estiver chegando, né, um pouco mais perto da metade do ano, eu pretendo adquirir o livro físico, o 1. E são 2 livros do Stephen King, que são livros de contos, só que são contos mais curtinhos, né? Parece que esse daqui, se eu não me engano, tem mais de 20 contos ou algo do tipo. Então, talvez seja mais ou menos na vibe do livro que eu já li, Os Sombras da Noite, que também tinham muitos contos, alguns contos mais curtinhos, mas eram contos, assim, bem tenebrosos. Mas o King, ele estava muito criativo naquele livro. Então, ele estava inventando o homem cortador de grama, ratos mutantes. Tem o outro livro do King também de contos, o Tripulação de Esqueletos, mas esses são contos um pouco maiores, um pouco mais longos. Mas lá também o King estava inventando gosma assassina. Só aquelas coisas que a gente gosta, né, Brasil? Mas então, o que eu espero desses 2 livros, tanto um quanto 2, é que sejam contos nessa vibe. O King extrapolando os níveis dele de criatividade e a gente o quê? Adorando. No mês de setembro, a meta é ler o livro Insônia. Então, a gente sai do quê? Do livro de pesadelos noturnos, paisagens noturnas, direto para insônia. Porque, né, foi tanto pesadelo que a pessoa simplesmente quitou, desistiu de dormir. Só que esse calhamacinho aqui, né, ele pra mim, ele tem um jeitão, uma vibe um pouco mais séria, mas isso né, vozes da minha cabeça por conta dessa capa. Então tem um moço ali, né, sozinho nessa estrada deserta, meio nebulosa, talvez, né, não conseguiu dormir, tá com insônia, mas ele tá o quê? No meio do absoluto nada. Então, pelo que eu me lembre da sinopse, essa falta de sono dele começa a fazer com que ele tenha algumas alucinações. Mas, ao que tudo indica, na própria sinopse, se eu não me engano, nessa sinopse, ou na sinopse do Scooby, ou da Amazon, enfim, fala que ele tem uma ligação muito importante com a Torre Negra. Não, ele fala até aqui atrás do livro, em uma trama que se entrelaça com a da série A Torre Negra. Então, assim, já super vou ler anotando todas as referências. Para o mês de outubro, a meta é ler o livro Rose Madder. E esse livro aqui, o que ele me ganha pela sinopse, que eu sei que é uma moça que casou, se eu não me engano é com um policial, e ela casou, né, acreditando que a vida seria de uma forma, acreditando que ela conhecia aquela pessoa, e no final das contas deu muito ruim. Ela descobriu que aquilo que ela pensava conhecer, na verdade, ela não conhecia nada. Quem nunca, né, amores? Mas, gente, o que que tem a ver essa capa? O que que tem a ver esse quadro com esse chifre? O quadro parece que ele tá... O chifre parece estar saindo do quadro. E ali atrás tem 1 milhão de portas. Então, assim, curioso. Eu já tô esperando uma certa explicação para esse rolê que eu ainda, né, acho bem estranho. Mas a minha amiga Maísa panfleta horrores esse livro, então eu tô com altas expectativas para ele. Eu acredito, como a maioria dos livros de Stephen King, eu acredito que eu vá gostar. No mês de novembro, a meta é ler o livro A Espera de um Milagre. E esse livro aqui, na verdade, vai ser uma releitura, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li e reli essa história, porque na verdade foi ela que me introduziu ao universo do King. Só que na verdade eu li nessa edição aqui
surradíssima, véia, capenga, caindo aos pedaços. Só que é um livro que eu ainda guardo. Olha isso daqui, gente. Eu guardo ele com muito carinho, porque foi realmente a história, né, que me fez conhecer as histórias do mestre lá em 1999, quando eu tinha 9 anos, e estreou esse livro, né, nos cinemas. Na época eu assisti em fita, mas eu me apaixonei perdidamente de cara. Eu fui uma criança muito impactada por essa história. E esse livro aqui é velho tanto quanto, né? Então, é uma história que eu tenho um carinho absurdo. Eu fico, né, emocionada por conta dela. Só que eu não vou reler nessa edição aqui. Primeiro porque a edição da Objetiva tem uma diagramação minúscula. Na época que eu li, eu não tinha 5 graus de miopia, como hoje eu tenho. Então, eu vou ler na edição da Suma, que tem uma diagramação bem mais confortável. Só que vai ser muito interessante de reler, porque faz muito tempo que eu reli da última vez, e vai ser muito bom de reler agora nessa ordem, né, cronológica, vendo a evolução do autor, ao mesmo tempo que eu revisito uma história já conhecida e que eu tenho muito carinho. Vai ser incrível, eu já tenho ciência já. Daí, pro mês de dezembro, a meta é ler o livro Desespero. E esperamos que para fechar o ano com chave de ouro. Só que, na real, eu nunca lembro a sinopse desse livro. É uma sinopse, para mim, um pouco confusa. Eu acho que Desespero é o nome do lugar, onde, né, coisas bizarras acontecem, não à toa. Olha o nome do lugar. Com o nome desse, a gente não pode esperar, né, lá muita coisa diferente disso. Mas aí é que tem uma questão. Será que Desespero é o nome do lugar? Ele foi batizado, né, com esse nome por causa dos acontecimentos malucos? Ou esses acontecimentos bizarros só aconteceram por causa do nome do lugar? Fica aí, né, o questionamento, mas a gente vai descobrir apenas no final do ano. Então, esses foram os livros do projeto Lendo King. Daí, os outros livros, né, fora do projeto, um que eu coloquei foi o Percy Jackson e os Olimpianos, que é o livro 1, O Ladrão de Raios. Esse livro aqui, ele estava na meta do ano passado, mas eu não li, e ainda bem que eu não li, porque, na verdade, eu quero fazer a releitura por causa da série que tá para lançar no Disney Plus, mas que até agora não lançou. Então, eu vou ficar, né, de olho nas notícias, em teaser, trailer, ou quando sair a data, né, que vai estrear a série, para poder encaixar aqui a releitura. O próximo livro dessa meta também era um que estava na meta do ano passado, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E esse livro aqui eu também quero ler por conta da série que eu comecei a assistir. Parei e pensei, não, eu vou ler o livro primeiro, depois eu volto para a série. E ele tem uma sinopse absurda. Aqui é uma distopia que vai falar como seria o mundo se a Alemanha nazista não tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial. Então, como seria o processo, né, de nazificação global? E eu sou maluca por essa história, por essa sinopse. Aqui a gente tem, né, essa capa, eu amo. A gente tem o que? A família tradicional brasileira, a cara dessas pessoas, gente. Não, sério. Foca na expressão dessa menininha aqui. Gente, tenebroso. Aqui a bandeira da suástica e tudo mais. Então, assim, é um livro que realmente não deu para encaixar o ano passado, mas desse ano não passa. O próximo livro que eu coloquei nessa meta também é um que eu não terminei de ler o ano passado, e é o livro do projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica. Então, pelo meu toque, né, com essa ordem, eu preciso terminar a leitura desse livro, que é Os Estranhos, que para mim é uma tortura de ler. Só que é uma tortura medieval, porque a narrativa desse livro para mim é muito esquisita. Eu tenho muita dificuldade de entender o que tá acontecendo com essa história. Para onde ela tá me levando? O que tá acontecendo nesse momento? O que tá acontecendo no passado? Eu realmente não sei o que rolou com o King quando ele estava escrevendo esse livro.
mas ele tá na meta, a ordem é cronológica, então eu vou finalizar. O próximo livro da meta é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um livro, né, de não ficção que vai contar a história de o que é considerado o maior genocídio da história do Brasil, onde mais de 60 mil pessoas morreram nesse hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais. Só que nesse hospital eram internadas pessoas que eram consideradas com algum histórico, algum diagnóstico de uma doença mental. Só que, na verdade, a doença era ser mãe solteira, ser homossexual, ser uma criança um pouco mais difícil de lidar, ou prostitutas, alcoólatras, ou até pessoas que eram muito tímidas. Então, na verdade, essas pessoas que eram colocadas nesse lugar, elas tinham alguma característica que não era considerada como o padrão pré-estabelecido como normal dentro daquela sociedade. E na verdade, eu quero muito ler todos os livros dessa autora, da Daniela Arbex. Todos os livros dela me parecem ser muito bons, muito informativos. E eu vou começar por esse, o Holocausto Brasileiro, mas eu também quero muito ler o outro livro dela, o Cova 312, e também o Todo Dia, a Mesma Noite. Mas a meta para esse ano é ler esse daqui. O próximo livro dessa meta é esse baita tijolaço, que é o Queda de Gigantes, do Ken Follett. E tudo, na verdade, porque eu li e amei O Homem de São Petersburgo, do mesmo autor. E, na verdade, eu li estrategicamente, porque eu pensei, eu queria muito ler essa trilogia, O Século. Só que eu pensei, gente, não, 3 tijolaços, são 3 livros enormes. Eu não vou começar por esses livros, eu não tenho essa coragem. Tem muita gente que resolve conhecer algum livro de algum autor, né, por um baita calhamaço, vide o It, a Coisa, do Stephen King. Mas eu sou um pouco receosa. Então, para conhecer a escrita do autor, eu fui primeiro com O Homem de São Petersburgo e eu me apaixonei absurdamente. Então, eu tô muito preparada para ler esse livro aqui. E esse livro aqui, ele tem uma sinopse maravilhosa que, nossa, super me chama a atenção. Aqui parece que a gente vai acompanhar 5 famílias de diferentes países. Se eu não me engano, é Berlim, Paris, Washington, São Petersburgo e Londres, e eles estão prestes a entrar em guerra. A gente vai acompanhar, né, então, a história ali do início do século XX. Então, para mim, não tem como dar ruim, é muito difícil de dar ruim. Eu tô indo realmente com hype monstro, então eu espero super gostar desse livro mesmo, porque ainda tem o livro 2 e o livro 3, e parece que é um maior que o outro. O próximo livro da meta desse ano é o Laranja Mecânica, do Anthony Burks. E esse livro aqui foi presente da minha amiga Maísa, novamente citando a maravilhosa. Só que esse livro aqui, eu preciso esperar o momento certo para começar essa leitura. Porque eu sei que é um livro que precisa prestar muita atenção. Ele exige que você preste muita atenção na história. Então é um livro para ler sem pressa, absorvendo muito bem o que está acontecendo. Mesmo porque, né, ele tem ali uma questão de palavreado próprio. Então tem que entender o que significa determinada palavra. E falta só esse livro aqui para poder finalizar, né, as leituras, os grandes clássicos da distopia, junto com 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, que eu amo. Então, eu tô super crente que eu vou gostar desse livro aqui também. Apesar de que Fahrenheit 451 eu gosto, com algumas ressalvas. O próximo livro da meta é o Battle Royale, do Koshun Takami. E esse livro aqui eu também ganhei de outra maravilhosa, Paola, também do grupo Lendo Stephen King, e é outra distopia que eu estou obcecada, que eu tô querendo muito conhecer, porque ao que tudo indica, né, esse livro aqui é mais ou menos o Jogos Vorazes original, mas com muitas aspas, porque diz a Suzanne Collins que não teve inspiração nenhuma nessa história.
apesar de que tem muitas coincidências, muitas características semelhantes. Aqui parece, né, que também tem essa vibe de colocar os adolescentes numa arena até que sobre um. Tem a questão, né, da política envolvida na história. Então, eu sou maluca, obcecada por Hunger Games. Então, eu espero gostar muito desse daqui também. Próximo livro também é um livro que me falta para completar a tríade clássica, aclamadíssima do terror, que é Frankenstein, da Mary Shelley. E eu já li o Drácula, já li o Médico e o Monstro, tá faltando esse daqui para fechar a tríade. E essa belezinha aqui, eu estava namorando há muito tempo essa edição. Eu sou apaixonada, nossa, que edição lindona da Dark Side. E eu espero também me apaixonar absurdamente por essa história. Principalmente, aumentou meu hype quando eu assisti a biografia da Mary Shelley. Eu achei incrível, sensacional e aumentou muito a minha hype para poder ler essa história. Esse livro aqui, eu acho que eu sou a única booktuber que ainda não leu, que é o hypadíssimo Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E eu acho que ali no ano que lançou esse livro, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, só se falava desse livro nas internets. E eu já queria muito ler também, só que eu só acabei deixando pra frente, adiando. Demorei também para adquirir a edição física, mas agora que eu adquiri, em pleno 2022, eu vou ler e conhecer a escrita dessa autora. E eu ainda não vi ninguém, absolutamente ninguém, que leu falar que é uma história só ok. Eu sei que tem gente que vai com altas expectativas e fala, nossa, o livro é muito bom, mas eu esperava mais, mas pelas expectativas, né, que a própria pessoa criou. Mas de uma forma mais generalizada, eu vejo a maioria gostar absurdamente desse livro. Então, eu espero gostar muito também. Eu amo essa capa com esse rosa aqui metálico. Então, eu espero gostar dessa história também. E o último livro dessa lista, que também é um presente, foi um presente muito especial do meu queridíssimo namorado, beijo para o mozão, que é o Sonata em Auschwitz, da Louise Valente. E esse livro aqui eu achei muito interessante a sinopse dele, por se tratar, né, de uma temática de Segunda Guerra, só que de uma autora brasileira, uma autora nacional, e parece que vai contar a história de uma moça que ela achava que o avô, que era dado como morto na Segunda Guerra Mundial, ele na verdade foi encontrado no Rio de Janeiro. Só que essa moça, ela tem ascendência alemã, então, pelo que deu a entender, o avô, ele poderia, né, ter participado do regime nazista. Então, talvez ele fugiu, né, para não ser punido pelos crimes de guerra. Nessa história eu sei também que tem um casal que é sobrevivente do Holocausto, então assim, eu tô muito curiosa para ler essa história. É um livro que eu deixei por último nessa lista, mas eu acho que é um dos que vai entrar aí mais pra frente. Eu acredito que eu vá adiantar essa leitura, porque realmente é uma temática que super me chama a atenção, eu não me canso, né, dessa temática. Então eu tô confiante, acredito que eu vou gostar muito dessa história. E me contem aqui embaixo nos comentários se teve algum desses livros que você já leu, que você gostou. Me conta o que você achou desse livro. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!